Olá, amigos, sejam bem-vindos. Eu sou Rogério Betim. Eu vou mostrar a vocês agora a sessão completa do julgamento do direito de resposta do Jair Bolsonaro contra o Jornal Nacional. Esse julgamento aconteceu hoje de manhã no plenário do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Mais cedo eu já postei esse vídeo aqui, que é um resumo desse julgamento, dá metade do tempo deste vídeo aqui. Então, quem quiser assistir pode ver aqui mais resumido e também no final eu dou a minha opinião, minhas considerações, digamos assim, o meu voto, né, se eu fosse ministro. Pode ver aqui, eu vou deixar o link na descrição. E quem quiser se inteirar melhor do que está acontecendo, o que é esse direito de resposta, é só vir aqui, ó. Eu fui o primeiro youtuber no Brasil a mostrar que o Bolsonaro tinha sim direito de resposta em relação ao Jornal Nacional. É só ver este vídeo aqui, ó. Eu vou deixar na descrição o link deste vídeo aqui. Eu vou deixar também na descrição esse outro vídeo aqui, ó, mostrando que o Jornal Nacional deu direito de resposta à Dilma uns dias atrás, mas ainda não tinha dado ao Bolsonaro, tá? Então é só pegar na descrição, você vai se informar melhor do que se trata, tá bom? Vamos lá então, eu vou mostrar a vocês a sessão completa do julgamento com o voto e a defesa de todos os ministros. Começamos com a composição integrada pelo ministro Carlos Orr e com a presença de Sua Excelência na cadeira do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, chama a julgamento o recurso na representação 0601-041. Sob a relatoria de Sua Excelência, como disse, em que recorrente Jair Messias Bolsonaro e a recorrida Globo Comunicação e Participações S.A. Teremos sustentações orais. Pergunto aos eminentes procuradores a dispensa de leitura do relatório. Sim, Excelência. Agradeço. Ministro Carlos? Vamos. Este não tem vídeo nem áudio. Certo. Então, vamos ouvir pelo recorrente o doutor André Castro. Está com a palavra, doutor. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor procurador-geral eleitoral, excelentíssimo senhor relator, Igreja Corte. O recurso ora em análise, ele propõe, além de um raciocínio jurídico de subsunção dos fatos ao que dispõe o artigo 58 da Lei 9.504, um exercício também de lógica pura e simples. O que ocorreu foi o seguinte: no dia 28 de agosto do ano corrente, o recorrente concedeu entrevista ao Jornal Nacional, seguindo uma série de entrevistas dos candidatos às eleições presidenciais de 2018. Na ocasião, em um determinado momento, ele proferiu uma afirmação. Ele disse o seguinte: são bilhões que recebem o Sistema Globo de recursos da propaganda oficial do governo. Na ocasião, os apresentadores nada falaram sobre o tema. Porém, no dia seguinte, exercendo uma espécie de autotutela e concedendo a si mesmo um direito de resposta, foi publicada uma nota editorial lida pelo apresentador William Bonner, que dizia o seguinte: é uma afirmação absolutamente falsa. A propaganda oficial do governo federal e de suas empresas estatais corresponde a menos de 4% das receitas publicitárias e nem remotamente chega à casa do bilhão. Igreja Corte, o Instituto de Acompanhamento da Publicidade, IAP, vinculado à Secretaria de Comunicação do Governo Federal, divulgou dados informando que a Rede Globo, o Sistema Globo, no período de 2000 a 2016, recebeu cerca de 10 bilhões e 200 milhões de reais do governo federal e de seus entes descentralizados, né? De forma que temos duas afirmações, uma em determinado sentido e uma negação direta. Somente uma pode ser verdadeira. É uma questão de exercício de lógica. Temos P e não P. Não pode, as duas não podem coexistir como sendo verdadeiras. E aí eu quero falar da decisão recorrida, que afirmou o seguinte, com todas as vendas ao ilustre relator, que como não se estabeleceu um período de tempo, não se poderia estabelecer um parâmetro para aferição da realidade dos fatos, ou seja, como o candidato afirmou simplesmente no presente do indicativo,
que a Globo recebe bilhões e a Globo disse que não recebe nem perto disso, não há como se aferir a verdade. Mas, excelências, é uma afirmação, ela pode ser verdadeira ou falsa. É uma proposição que o candidato fez. E eu peço aqui especial atenção aos termos utilizados na nota. Ela fala que é uma afirmação absolutamente falsa. Quando se fala absolutamente falsa, significa que em todo critério que se utilize, em qualquer circunstância, em qualquer situação, a Globo não recebe bilhões. O que não é verdade. São 10 bilhões de 2000 a 2016. E, portanto, a Globo recebe bilhões. Eu posso dizer aqui, por exemplo, que o Tribunal Superior Eleitoral julga milhares de processos. É uma afirmação pura e simples. Estou mentindo? Estarei eu mentindo? Quando em sua nota editorial, no seu autoconcedido direito de resposta, ela afirma que é uma afirmação absolutamente falsa, ela imputa fato desabonador ao candidato, que proferiu uma afirmação em rede nacional para cerca de 22 milhões de pessoas, talvez até um pouco mais, e realmente é um valor muito caro ao candidato a credibilidade do que afirma. Portanto, houve violação ao artigo 58 da Lei 9.504, que eu peço vênia para ler. A partir da escolha de candidato em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. No caso aqui, temos uma afirmação sabidamente inverídica, a Globo efetivamente recebe bilhões, que atribui o falseamento da verdade ao candidato, portanto, um conceito difamatório, ensejando a concessão do direito de resposta pretendido. Eu quero frisar ainda a questão da transparência. Se a rede de televisão afirma que não recebe nem perto da casa do bilhão, ela está prestando um desserviço à população. Porque todo mundo sabe que efetivamente recebe bilhões. Recebeu 10 bilhões até 2016, pelo que se sabe, pelo menos. Portanto, não há como afirmar a falsidade da declaração do candidato. De qualquer maneira, o julgamento aqui que será realizado vai responder essa questão. Se a Globo falou a verdade ou se o candidato falou a verdade. O que se pede é exatamente esse exercício de lógica para saber se a afirmação é verdadeira ou a sua negação é verdadeira. Não há uma terceira via. Não tem como se dizer que mais ou menos. E por essa razão, Excelência, peço provimento ao recurso e agradeço a atenção dispensada. Muito obrigado. Obrigada, doutor André Castro. Passo a palavra ao doutor José Perdiz de Jesus, que vai falar pela recorrida. Excelentíssima senhora ministra presidente, excelentíssimos senhores ministros, douto representante do Ministério Público Eleitoral, prezado colega ex-adverso. A ação do direito de resposta, perdoe-me, é uma ação muito restrita e traz em seu bojo uma necessidade de prova absoluta, pré-constituída e muito firme para não tergiversar, para não ofender a legislação, para não ofender a Constituição, não rasgar a jurisprudência, ou seja, é necessário que ela seja inequívoca, absoluta, a prova trazida por quem pleiteia o direito de resposta, seja no âmbito da justiça eleitoral, seja no âmbito da justiça comum. Digo a vossas excelências, com absoluta precisão, com absoluta verdade, o que ocorre. A propaganda
pública, a propaganda oficial, seja ela do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, é rigorosamente objeto de legislações firmes, transparentes, é rigorosamente fiscalizada. Inclui inúmeras questões, inclusive para a distribuição da verba, faz-se necessário a aferição de audiência, faz-se necessário a aferição de inúmeros fatores absolutamente previstos de maneira objetiva na legislação. Faço essa consideração a vossas excelências porque muitas vezes não podemos aqui adentrar em questões que não podem ser tratadas de modo superficial. Ao fazer uma afirmação sobre determinada questão envolvendo verba pública, é necessário que esta afirmação seja embasada, fulcrada por documentos, por elementos verídicos, comprovadamente. A questão tida é preciso trazer qual o contexto. O candidato representante estava sendo entrevistado durante 27 minutos no Jornal Nacional. Ao ser indagado sobre a questão de isonomia salarial, o candidato respondeu de uma maneira não objetiva e dentro do seu direito de liberdade de expressão. Quando trouxe a questão de resposta não objetiva, foi novamente indagado pela entrevistadora acerca de uma resposta objetiva. E o que fez ele? Que independente do que falou a entrevistadora, que o salário dela era decorrente de um pagamento de uma empresa privada, ele respondeu dizendo que a empresa pagadora do salário dela, ou seja, a emissora representada aqui, recebia bilhões de verba oficial da publicidade federal. E isso não corresponde à verdade. Respeitando o direito da liberdade de expressão do candidato, a entrevistadora continuou realizando a entrevista para não polemizar, para não estender o horário limite igualitário a todos os que foram entrevistados. E o que fez a emissora? No dia seguinte, no próprio veículo, que é o Jornal Nacional, no mesmo momento, a emissora o apresentador leu uma nota editorial no qual trouxe a realidade, trouxe a verdade aos autos. O que foi dito nessa nota que está já à disposição de vossas excelências? Que a verba publicitária federal no ano de 2017 não correspondeu a 4% da toda a verba publicitária da emissora, ou seja, demonstrou inequivocamente que a emissora recebe de verba oficial apenas 4% no ano de 2017. No corrente ano, não tem o fechamento, mas também não corresponde a esses bilhões, não corresponde a um percentual, porque ao longo de todos os anos, o percentual é o mesmo. O percentual é próximo a isso. Então, não há dúvida nenhuma. O que trouxe o representante? O representante trouxe, à luz desse presente direito de resposta, um site de notícias, onde, como já dito aqui, no período de 2000 a 2016, o somatório disso corresponderia a valores bilionários. Ora, se tratando de 2000 a 2016, o que fez o tempo do verbo utilizado pelo candidato foi no presente do indicativo. Então, nesse ponto, a restrição à liberdade de informação, a restrição, ela tem que ser precisa. Ela não pode haver uma questão que diga, olha, aqui não, eu exerci, mas não era, julgaram-se milhares de processos, ou tive inúmeras outras questões, tudo bem, só que não pode se fazer uma afirmação falsa. E o que diz a nota? Que a afirmação é falsa e ela não corresponde à verdade. Não corresponde. Eu indago a todos,
Qual a necessidade de uma emissora do porte da TV Globo, no seu Jornal Nacional, levar a seus telespectadores, ao público, uma informação que não corresponde à verdade e uma informação do qual ela é absolutamente detentora dos dados numéricos, do qual o governo e seus órgãos de fiscalização são absolutamente detentores de todos os elementos para se aferir. Eu não entro aqui na questão se o site traz elementos verdadeiros, traz elementos comprovatórios ou não. Não traz. O que fez a emissora? A emissora pegou o último ano fechado o balanço e trouxe a público o que corresponde. E nesse ano, obviamente que também não está dessa maneira. Aqui o próprio Justiça Eleitoral, que realiza nos anos de eleição propagandas eleitorais, é absolutamente ciente do rigorosismo da legislação, do rigorosismo da transparência em que a verba pública é tratada no país. Aqui não há de maneira alguma nada capaz de ofender o candidato, nada capaz de demonstrar inequivocamente que a nota lida pela emissora em seu editorial é baseada em dados inverídicos. Pelo contrário, reafirmo, é absolutamente verídica, é absolutamente baseada, está fulcrada em dados reais, em números absolutos, transparentes, apresentados em seu balanço, apresentados pelo governo, suas prestações de contas e fiscalizada, auditada pelos agentes públicos oficiais e, principalmente, pela concorrência. Não há dúvida disso. Óbvio que o direito à liberdade de expressão atinge ambos os lados. O candidato, quando é entrevistado ou quando realiza uma propaganda eleitoral, ele tem amplos direitos. E aqui, uma emissora, através de seu jornalismo, também tem obrigação, mais do que, porque não está em campanha, a obrigação é o direito à informação. E esse direito à informação, a equilíbrio de levar aos seus telespectadores o que é a verdade, o direito à informação, é sim consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, um dos maiores pilares da democracia. São vossas excelências que cotidianamente, quando chamados a falar, reiteram, não há dúvida de que o direito à informação, à liberdade de expressão, está absolutamente nos pilares da democracia. Portanto, a nota editorial em nada traz de matéria inverídica, em nada ofende o candidato. O que foi dito foi que realmente as informações trazidas eram falsas, e são. A exigência da legislação é no seguinte aspecto, e a jurisprudência é firme: traga-se a prova pré-constituída, a prova absoluta e inequívoca de que a matéria não corresponde à verdade. E esta questão, a nota que foi lida, ela corresponde à verdade. Não há dúvida. Aqui não se pode querer trazer para a Justiça Eleitoral a possibilidade de se discutir uma questão ou outra. Portanto, o que foi decidido monocraticamente pelo ministro relator e também o que está colocado de maneira muito precisa eu vou concluir, excelência, pelo Ministério Público Eleitoral, é absolutamente imprescindível de ser aplicado. Portanto, espera a representada a manutenção da decisão monocrática já proferida e que seja julgado improcedente a presente representação. Muito obrigado, presidente. Obrigada, doutor José Perdiz. Passa a palavra ao doutor Humberto Jacques. Eu serei breve, a sessão de hoje tem muitos debates por acontecer. O Ministério Público gostaria apenas de destacar o que desse caso se projeta a toda a dinâmica do processo eleitoral. O que nós estamos assistindo neste caso é uma estratégia
legítima de um candidato polemizar com um veículo de imprensa. A política e os debates das campanhas eleitorais, o que se espera é que, ordinariamente, os candidatos debatam entre si e polarizem-se e tenham um antagonismo entre si. Este caso, saindo do leito ordinário do esperado, há uma polêmica estabelecida entre um candidato e um veículo de imprensa. Ora, quando tempo de televisão, tempo na mídia é algo precioso para qualquer candidato no período eleitoral, se nós estabelecemos a ideia de que uma polêmica criada com um veículo de imprensa, em que um candidato diz algo do veículo, o veículo responde, e isso alimenta o direito de nova réplica, e a justiça vai impor mais espaço para essa discussão na imprensa, nós estaríamos simplesmente, talvez, guinando o fluxo das eleições de um debate, ao invés de um debate entre candidatos, de um debate entre candidatos e veículos. E os veículos, se nós abrirmos esta seara, apenas terão que se calar diante de qualquer ataque que recebam, do contrário, terão sempre que sofrer direito de resposta e abertura de espaço na sua grade. Então, o caso pode ser interessante, intrigante, apaixonante, mas nos coloca no desafio de não mudarmos o fluxo, o rumo e o vetor no qual devem ser travados os debates no período eleitoral. Vencida esta questão preliminar sobre qual é a tópica da eleição, o fato seguinte é, se admitirmos que vamos aqui discutir polêmicas entre candidatos e veículos de imprensa, o Ministério Público insiste que não é uma tarefa da Justiça Eleitoral decidir, dentro do apertado calendário eleitoral, o que é e o que não é verdade. A verdade não é um patrimônio da Justiça Eleitoral. O tempo das eleições e o tempo do processo eleitoral não permite a produção, a decisão judicial sobre uma verdade processual completa, como acontece na jurisdição. A verdade com a qual nós trabalhamos aqui é a chamada verdade eleitoral, aquela que é produzida no debate das eleições. E a verdade eleitoral parte apenas e tão somente do pressuposto de que, havendo versão e contraversão, havendo diálogo e debate, a verdade é produzida pelo eleitorado, informado e integrado das duas versões ali postas. Mais ou menos, mal comparando, como todos os debates que acontecem no tribunal do júri. O que importa é que a acusação e defesa digam e falem tudo aquilo que interessa. Mas, ao final, soberanamente, o júri decide o que é o correto para aquele caso. Mal comparando, é isso que se passa na eleição. Descabe à Justiça Eleitoral aqui pronunciar-se sobre qual é exatamente o faturamento da empresa jornalística e se quem disse o certo nesse episódio. Apenas importa, se aceitarmos esse tipo de polêmica na pauta da Justiça Eleitoral, dizermos que ambos os lados disseram as suas versões e é isso que basta e é suficiente para o público formar a sua opinião. Por isso entende que andou muito bem o ministro Orbach ao decidir o caso e a sua decisão deve ser mantida por esse plenário. Muito obrigado. Doutor Roberto. Pois não, ministro. Senhora Presidente, senhores ministros, de início há uma questão preliminar que não foi suscitada da tribuna, mas que eu rejeito, que é aquela tradicional relacionada à incompetência da Justiça Eleitoral para julgar órgãos de imprensa e os meios de comunicação. Então, na linha da jurisprudência, eu afasto a preliminar e passo ao mérito. De fato, o mérito diz com a controvérsia em torno das declarações proferidas pelo candidato na entrevista que deu ao Jornal Nacional da Rede Globo e a nota editorial que a emissora fez veicular na edição seguinte do mesmo programa televisivo, no qual rebateu as afirmações do candidato no que tocava à sua receita publicitária oriunda da União. Eu vou ler as duas manifestações para que fique claro para a Corte qual é o tema em disputa e qual é o tema em torno do qual se discute a veracidade das afirmações. Primeiro, a afirmação do candidato. Vocês vivem em grande parte aqui de recursos da União. São bilhões que recebem o sistema Globo, de recursos da propaganda oficial do governo. E no dia seguinte, a nota editorial do Jornal Nacional diz o seguinte: o candidato Jair Bolsonaro do PSL afirmou que a TV Globo recebe
bilhões de recursos da propaganda oficial do governo. É uma afirmação absolutamente falsa. A propaganda oficial do governo federal e das suas empresas estatais corresponde a menos de 4% das receitas publicitárias e nem remotamente chega à casa do bilhão. Os anunciantes, privados ou públicos, reconhecem na TV Globo uma programação de qualidade, prestigiada por enorme audiência, e por isso se valem dela para levar ao público mensagens sobre seus produtos e serviços. Fazemos esclarecimento por apreço à verdade ao nosso público e a nossos anunciantes. Como dito da tribuna pelo advogado do recorrente, a disputa aqui se dá para saber qual é a afirmação verdadeira. Se é a afirmação do candidato, que diz que a emissora recebe bilhões de receitas publicitárias vindas da União, ou se da nota editorial, que afirma que essas receitas são bem menores do que 1 bilhão. O fato é que a petição inicial traz como comprovante da veracidade das afirmações do candidato uma notícia de jornal que afirma que do ano de 2010 ao ano de 2016, a Rede Globo de televisão teria recebido bilhões em verbas oriundas da União. Enquanto que a representada, ora recorrida, afirma que o parâmetro a ser analisado é o parâmetro anual, tendo em vista que o verbo utilizado pelo candidato o verbo foi utilizado no presente, tá? Como também destacado da tribuna. Nesse contexto, eu digo o seguinte: é possível perceber da simples leitura das duas transcrições que nem o argumento do representante, nem o contra-argumento da representada delimitam o tempo em que se estimam as receitas publicitárias em discussão, o que impede a definição de um parâmetro objetivo para a aferição de sua veracidade. De fato, ambos não especificam o tempo em que mediram as receitas publicitárias. E isso impede que nós, assumindo aqui uma posição quase que orwelliana de ministros da verdade, façamos a definição, estipulemos quem está, de fato, amparado com a verdade. Essa é a posição do Ministério Público Eleitoral também, no seu parecer. E aí eu concluo dizendo que, nesse contexto, como assentado na decisão recorrida, não se pode imputar à nota editorial da representada a divulgação de fato sabidamente inverídico. Os nossos critérios para a definição do fato sabidamente inverídico são critérios bastante severos. E, nesse caso aqui, faltando esse padrão temporal, o parâmetro temporal para se aferir as receitas, sabidamente inverídico, fato sabidamente verídico não se tem. Nem ofensa alguma à honra do representante, e aí eu acho que não há ofensa alguma à honra do representante, porque a disputa acerca de dados em tempo eleitoral é algo comum, é algo que constantemente ocorre no debate que se coloca em tempo de eleição. Então, nem ofensa alguma à honra do representante, não sendo o caso de concessão de direito de resposta, o qual, nos termos do artigo 58 da Lei das Eleições, somente deve ser deferido de modo excepcional em respeito à liberdade de expressão dos atores sociais. E aí, portanto, louvando as sustentações que se procederam há pouco, eu nego o provimento ao recurso, mantendo a decisão monocraticamente proferida. Como voto, senhora presidente? Obrigada, ministro Carlos. Ministro Luiz Edson Fachin, como vota Vossa Excelência? Acompanho integralmente o senhor relator, senhor presidente. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, bom dia a todos. Sempre um prazer ter Vossa Excelência na nossa composição. O prazer é meu. Presidente, eu peço vênia, mas eu vou divergir do eminente relator. O vice-procurador-geral eleitoral disse que não compete ao TSE dizer o que é a verdade. Obviamente, eu aqui lembrava, há 3.000 anos a filosofia tenta definir o que é verdade e não chegou a uma conclusão. Obviamente, é impossível dizer o que é verdade, mas é possível identificar entre duas manifestações absolutamente colidentes a que não corresponde à verdade. Então, são coisas filosoficamente diversas, mas juridicamente possíveis. Eu parto de duas premissas aqui. A primeira, que a polêmica, e também isso foi dito pelo Ministério Público Eleitoral, em relação à polêmica, a polêmica não foi criada pelo candidato. É importante se colocar isso. A Rede Globo, legitimamente, diga-se
passagem, e de forma importante, estabelecer um calendário de entrevistas. Ou seja, no momento que os meios de comunicação estabelecem um calendário de entrevistas, ou no momento que os meios de comunicação, e não é só essa rede de televisão, as demais, estabelecem debates com regras, as regras devem ser seguidas por ambas as partes. No momento em que os meios de comunicação se colocam também como atores do jogo político, os entrevistadores se colocam, eu volto a dizer, de forma absolutamente legítima, de forma importante para a democracia, mas se colocam como atores do jogo político, influenciando nas eleições. As entrevistas, os debates, as indagações, obviamente influenciam no eleitor. O eleitor, ele, a partir dessa massa crítica formatada, ele vai se posicionar. Basta ver que hoje, não só de agora, mas essa eleição demonstra muito claramente isso, o horário eleitoral gratuito tem uma repercussão muito menor do que tinha anos atrás, seja por outros meios de comunicação, seja pelos debates, seja pelas entrevistas. Então, não me parece aqui que nós podemos encaixar no clássico entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de não permitir que candidatos possam polemizar para, com isso, conseguir mais tempo, porque não foi o candidato que partiu a ideia ou uma estratégia dessa polêmica. Foi um convite que lhe foi feito, e a partir dos debates, da entrevista, da dialética com os entrevistadores, que surgiram as duas afirmações que são antagônicas. Então, não é, com todo o respeito ao eminente relator, não é possível entender que as duas afirmações são verdadeiras, porque elas são antagônicas. Então, ou alguém errou, ou um errou de um lado ou o outro. Não é possível dizer que os dois acertaram se um fala A e o outro fala B de forma absolutamente antagônica. Uma segunda premissa que me parece importante Ministro Alexandre, é que... Perdão, vou interromper Vossa Excelência. Só para esclarecer um ponto do meu voto. Eu não disse que ambas são verdadeiras. Eu disse que eu não tenho padrão para ferir, a partir do que foi dito e registrado nos autos, qual das duas é verdadeira. Porque se eu disser que é do ano de 2010 ao ano de 2016, o candidato está correto. Se eu disser que é no ano de 2017, a emissora está correta. E aí que eu vou chegar nisso. O advogado da recorrida disse da tribuna que as afirmações foram dadas no âmbito de uma resposta em relação à isonomia salarial. Também, com devido respeito ao advogado, não corresponde à realidade. As afirmações foram dadas a partir de uma indagação da entrevistadora sobre gastos do parlamentar com auxílio moradia, e o parlamentar, ao responder, na tréplica, a entrevistadora disse que ele deveria dar satisfações, o que é correto, porque ele recebia dinheiro público. E aí, a partir do assunto dinheiro público, disse o candidato, o que consta aqui, disse o candidato: vocês vivem grande parte aqui de recursos da União. São bilhões que recebem o Sistema Globo de recursos da propaganda oficial do governo. Então, eu diria, foi quase uma retorção imediata em relação à entrevistadora, que disse: o senhor tem que se explicar porque esse dinheiro é público. Corretíssimo. E na retorção imediata, e vocês, generalizando o conteúdo e o continente, os entrevistadores com a rede a qual pertence, vocês vivem em grande parte aqui de recursos da União. São bilhões que recebem o Sistema Globo de recursos da propaganda oficial do governo. O candidato não definiu o tempo, não disse: vocês recebem esse ano, ano passado. Ele se referiu, se
se as conjugações verbais não estão exatamente aqui corretas do ponto de vista linguístico, mas podemos dizer que foi do ponto de vista de continuidade. Vocês recebem, vocês vivem com bilhões. Vem a nota no dia seguinte, da Rede Globo. O candidato, abre aspas, o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, afirmou que a TV Globo recebe bilhões de recursos da propaganda oficial do governo. Entendo que aqui ninguém discorda, nem a própria Rede Globo, o Ministério Público, em seu parecer, colocou que essa afirmação é verdadeira. A própria Rede Globo não colocou margem para análise temporal. Às vezes, você constrói uma frase, uma ideia cuja conclusão não é verídica, com várias afirmações verdadeiras. Aqui me parece que ocorreu isso. Repito o início. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, afirmou que a TV Globo recebe bilhões de recursos da propaganda oficial do governo. Aí vem uma conclusão que não corresponde a essa ideia lançada. É uma afirmação absolutamente falsa, disse a nota. Não é uma afirmação absolutamente falsa. Seria uma afirmação absolutamente falsa se a nota tivesse iniciado dizendo: o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, afirmou que a TV Globo recebe bilhões de recursos da propaganda oficial do governo por ano. Ou, como disse o advogado da tribuna, no último exercício financeiro. Não consta na nota aqui. Nem a afirmação inicial, nem a nota estabeleceram um limite temporal. A afirmação inicial foi de continuidade e a nota continuou nessa dialética de continuidade. Não colocou, não restringiu, mas afirmou ou colocou. É uma afirmação absolutamente falsa. Ou seja, imputou àquele que disse, aquele que se referiu a isso sem colocar período, que é uma afirmação absolutamente falsa. E a partir daí, a nota continua só com verdades, mas verdades que não têm nenhuma relação, não tem nenhum nexo lógico com o que se estava discutindo. A propaganda oficial do governo federal e de suas empresas estatais corresponde a menos de 4% das receitas. A afirmação do candidato, em momento algum, falou em percentual de receita, falou que a receita integral da TV Globo é de propaganda oficial, ou seja, não tem absolutamente nada a ver. E nem remotamente chega a casa de bilhão. E nos 16 anos que foi constatado pelo portal da transparência, publicado no site Poder 360 e referido no parecer do Ministério Público, nesse período de 2000 a 2016, chega a 10,2 bilhões. O que é, como disse o advogado da requerida na tribuna, absolutamente ilícito. Há toda uma legislação que distribui pelas audiências a propaganda oficial, ou seja, não há nada de ilícito, de forma absolutamente transparente, mas não é verdade o que afirma a nota, que, abre aspas de novo, é uma afirmação absolutamente falsa do candidato, não corresponde à realidade. Ou, abre aspas, nem remotamente chega à casa do bilhão, fecha aspas, também não é verdade. E aí continua a nota: os anunciantes privados ou públicos reconhecem na TV Globo uma programação de qualidade. Outra verdade. Prestigiada por enorme audiência. Outra verdade. E por isso se valem dela para levar ao público mensagens sobre seus produtos e serviços. Ninguém aqui não acredita. Fazemos esse esclarecimento por apreço à verdade ao nosso público e aos nossos anunciantes. Ou seja, a nota traz várias verdades, inúmeras afirmações verdadeiras que não tem nenhuma relação com o que foi dito pelo candidato. Agora, há o choque de duas afirmações na nota em relação ao que foi dito pelo candidato. A primeira é que, ao afirmar que a TV Globo recebe bilhões de recursos de propaganda oficial do governo, isso seria uma afirmação absolutamente falsa. Não entendo que seja absolutamente falsa.
E a segunda é que nem remotamente chega à casa do bilhão. Da mesma forma que o candidato não se referiu a período, a nota também não se referiu a período. A veracidade absoluta da nota se daria se referisse ao exercício financeiro, a período. Da mesma forma que não se referiu um nem outro. Ou seja, não se está, peço novamente Vênia, que é o ministro relator, mas em momento algum se está discutindo período. Se está discutindo durante a continuidade desses recebimentos. Então, ou uma afirmação é verdadeira, ao meu ver, ou uma afirmação corresponde aos fatos, ou outra afirmação corresponde. O grande problema é que o Tribunal Superior Eleitoral, ao tomar uma ou outra posição, estará referendando o que disse uma ou outra posição. E os fatos apontam que de 2000 a 2016 houve o recebimento de propaganda oficial por parte do Grupo Globo de 10,2 bilhões de reais. Então, não posso concluir, a partir desse fato objetivo, em que, em nenhum momento, nem na afirmação do candidato, nem na nota da TV Globo, se colocou período temporal, não posso concluir que essa afirmação, ou esse fato concreto do recebimento de 10,2 bilhões de reais provenientes da União, no período entre 2016, esse fato é existente. Não posso concluir correta as duas partes da nota que dizem é uma afirmação absolutamente falsa e nem remotamente chega à casa do bilhão. Então, com essas considerações, peço Vênia, ao eminente ministro relator, mas divirjo concedendo o direito de resposta. Ministro Alexandre, ministro... Senhora Presidente, a partir das observações do ministro Alexandre, Vossa Excelência me permite uma breve intervenção? Não, presidente. Eu votei acompanhando o eminente ministro relator e peço vênia ao ministro Alexandre para reiterar o voto que proferi. Entendo que, sem embargo de todas essas considerações importantes que foram feitas pelo eminente ministro Alexandre Moraes, que revelam percepções abertas e plurais que se tem da realidade, mas a ordem normativa aqui do artigo 58 da Lei das Eleições é inequívoca. Trata-se aqui de saber se nós podemos acolher um pedido de direito de resposta nesses termos. E os termos da lei, quer queiramos ou não, independentemente das premissas das quais tenhamos partido e a lei o limite, sugere de maneira vinculante que assegura-se o direito de resposta por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica. Nada disso foi posto. Com a devida vênia. Perdão, ministro Fachin, também com a devida vênia. A própria emissora, que durante 16 anos recebeu 10,2 bilhões, se ela não sabe que recebeu, mas essa uma coisa. Agora, é a interpretação de Vossa Excelência. Ela sabe, não, obviamente ela sabe que recebeu, é impossível. Obviamente ela sabe que recebeu. Ela sabendo que recebeu, imputa que é mentira o que se disse, então aqui acho que não há nenhuma dúvida sobre isso. Há uma visão diferenciada da matéria, obviamente estamos com certeza tendo percepções distintas sobre a incidência da ordem normativa, mas com todo o respeito e sempre a ilustre posição fundamentada do ministro Alexandre, eu reitero o acompanhamento que faço do voto do ministro Carlos Horvath. E a riqueza do colegiado, né? Visões diferentes, compreensões diferentes. Vamos tentar formar uma voz única. Ministro Jorge Mussi, como vota Vossa Excelência? De acordo com a jurisprudência aqui do TSE, né, a afirmação que em tese seria verídica, o direito de resposta, ele é concedido, trago aqui precedente do ministro Tarcísio, do ministro Ademar Gonzaga, em situações excepcionalíssimas. Razão por que, pedindo todas as vênias à divergência, estou acompanhando o voto do eminente relator.
Obrigada, ministro Jorge. Ministro Og Fernandes. Senhora Presidente, senhores ministros, senhor subprocurador, senhoras e senhores, ao meu ver, está aqui a se converter um pedido de direito de resposta já num direito de resposta informal. Ou, em outras palavras, um instante de momento na propaganda para converter o tema numa arenga. Óbvio que no contexto da discussão ou da entrevista que em alguns momentos resvalava para uma discussão entre os integrantes, os jornalistas integrantes do jornal e o candidato, nem sempre se fez de forma pacífica. Aliás, com nenhum dos candidatos. E talvez isso seja motivo de alguma crítica. Porém, era impossível se desejar, àquela altura e naquele momento, diante da resposta do candidato, a possibilidade de que o jornalista, mero empregado da empresa, tivesse acesso às informações de natureza financeira da empresa. Absolutamente possível. Até porque isso eu tive condição de uma outra entrevista de um outro candidato, em que se disse que o candidato era réu em ação penal no STF. No final do Jornal Nacional, a pretexto desse direito informal de resposta do jornal, a emissora ratificou a informação e a informação era falsa, porque ele não era réu em ação penal, ele era réu em ação de improbidade. Esse tempo necessário para adequar a resposta da empresa à informação me parece bastante razoável. Eu já tive aqui a oportunidade, numa sessão anterior, de assegurar o direito de resposta, fui voto vencido, numa propaganda de rádio a esse mesmo candidato. Porém, aqui acho que não há como perceber, nos termos da lei, que a crítica, ou nem é crítica, mas a resposta formulada pela televisão, pela emissora de TV, incida em uma daquelas hipóteses que a lei contempla como autorizadoras do rebatimento, para não falar direito de resposta daquilo que foi dito. Por isso, eu acompanho o eminente relator. Obrigada, ministro Og. Ministro Admar. Senhora Presidente, eu também vou acompanhar o eminente relator. Entendo que na seara eleitoral o direito de resposta ele deve ser concedido quando veiculado juntamente com aquilo que se argumente como a afirmação sabidamente veículo, deve-se veicular igualmente uma ofensa à honra subjetiva. E no caso que temos é apenas, como disse o ministro relator, um debate entre dados. Será que teríamos que depois chegar a um final para acabar com essa arenga, como diz o ministro Og Fernandes, trazer talvez um perito para saber quem foi ou quem disse a verdade? Eu acho que esse debate está no campo, tem que ser degladiado no campo do político. O candidato dispõe de tempo para fazer a sua tréplica, se for o caso, e não vejo aqui, então, e o eleitor, caso um dos candidatos traga uma afirmação sabidamente inverídica, o candidato tem que, a seu juízo e discernimento, perceber nessas informações quem mente, e se é o candidato ou se é a emissora. No caso, ele tem todo o direito de receber também essa informação, até para formar o seu juízo político. Com essas considerações, eu acompanho o eminente relator com a devida vênia da divergência aqui trazida pelo ministro Alexandre. Obrigada, ministro Admar. Eu também peço vênia ao eminente ministro Alexandre de Moraes para entender que aqui, dentro do enunciado normativo que autoriza o direito de resposta, não se faz presente uma hipótese que nos permita o deferimento. Na verdade, os dois enunciados se fizeram com ausência de delimitação temporal, que levaria
a correção ou absoluta incorreção daquilo que estava sendo colocado. Então, proclamo o resultado que, por maioria de votos, do eminente ministro Alexandre de Moraes, foi negado o provimento ao recurso na representação.